São 7h19. O Fórum Nacional de Governadores pediu ao presidente Jair Bolsonaro para receber de forma antecipada 5 bilhões e 300 milhões de reais referentes ao chamado bônus de assinatura pelo mega leilão do pré-sal realizado no início de novembro. O governo arrecadou 69 bilhões e 600 milhões de reais com a concessão de 2 das 4 áreas ofertadas. O desejo dos governadores é receber os valores já entre os dias 10 e 12 deste mês, a tempo de usá-los para quitar o 13º salário, cujo prazo legal para o depósito da segunda parcela se encerra no dia 20 de dezembro. A crise financeira que se arrasta há anos tem colocado estados em dificuldades para remunerar regularmente os servidores. No Rio Grande do Sul, Beto Almeida, por exemplo, o 13º salário será pago em parcelas pelo 5º ano consecutivo. No Ceará, o governador Camilo Santana anunciou que no próximo dia 20, os servidores estaduais estarão recebendo a segunda parcela do 13º salário. Uma situação considerada privilegiada em meio às dificuldades enfrentadas pela maioria dos demais estados brasileiros. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Realmente a situação do governador Camilo Santana e do estado do Ceará está bem melhor do que essa crise que está sendo enfrentada aí por estados como você citou, Rio Grande do Sul e também Minas Gerais. A situação não é fácil não. E essa decisão aí do Fórum de Governadores, na realidade surgiu de uma iniciativa do governo do Distrito Federal, o governador Ibanez Rocha, no fórum, num grupo que eles mantêm pelo WhatsApp, e eles resolveram então ali coletar essas assinaturas, encaminhar essa carta e mandar esse SOS, vamos dizer assim, o pedido de socorro ao governo federal. O questionamento você até me fez aqui antes da gente começar perguntando, mas Beto, e esse dinheiro do recurso do pré-sal? Não estava proibido, por exemplo, para pagar 13º salário? Não era permitido, né, apenas para investimentos, para outras áreas do governo, e não necessariamente, lógico, para o governo, para pagamento de pessoal, aliás. Isso, Zenon, a gente tem que estabelecer a diferença. Nós estamos falando dessa cota única do pré-sal. É essa que os governadores estão trabalhando e pedindo a antecipação. O que a gente discutiu, aliás, o que a gente avaliou aqui e viu que vai ficar proibida é a divisão, a PEC que foi aprovada no Senado, ali é outra história. É o efetivo, o que vai ser feito. Essa aqui é apenas o pagamento, aquela cota única que o governo e a União estão passando exatamente pela questão do pré-sal. Já a divisão, que vai ser uma rotina, que vai ser uma coisa que vai continuar a ter permanência, essa daí não. Essa daí realmente é proibido fazer o uso dela com despesas obrigatórias, incluindo aí despesas obrigatórias, claro, o pagamento de pessoal, não entra. Mas nesse caso aqui sim. Qual é o grande dilema dos governadores, Zeno? É a data. Porque na realidade é o seguinte, a previsão, a data limite para que seja repassado esse dinheiro é 27 de dezembro. E o prazo limite para o pagamento do 13º salário é dia 20 de dezembro. Então, assim, as coisas não batem. O governo já tirou, quando eu digo o governo, o presidente Bolsonaro, meio que tirou o corpo de fora. Ele disse, não é o governo que vai decidir isso. Quem vai decidir são os dois ministérios, o Ministério da Economia e o Ministério de Minas e Energia. Só que o próprio Ministério da Economia já disse o seguinte, olha, nós não temos ainda a garantia de que as empresas, de que a Petrobras vai passar esse dinheiro antes do dia 27. Ou seja, Luciano, quem está contando com esse dinheiro para pagar 13º salário, é melhor fazer como o Rio Grande do Sul, pagar em parcela, infelizmente. São 7h23 para você, ouvinte, internauta, ter uma ideia sobre a situação financeira e fiscal de alguns estados. Nessa discussão que o Beto Almeida nos trouxe em relação ao pedido dos governadores para antecipação dos recursos do mega leilão do pré-sal, o estado de Minas Gerais depende de recursos extraordinários para pagar o 13º salário dos servidores. O Rio Grande do Sul tem data indefinida para esse desembolso. Depende também de recursos extraordinários o Rio Grande do Norte, o Mato Grosso e outros estados. Em Sergipe, por exemplo, aqui na região Nordeste, é indefinida a data de pagamento do 13º salário. O que se coloca aí, Beto Almeida, nessa situação, no caso do estado do Ceará,
a boa saúde fiscal e principalmente o planejamento. O governador Camilo Santana realizou nessa última sexta-feira e sábado 2 dias de reuniões com secretários e dirigentes de órgãos de empresas estatais para falar sobre fazer um balanço em relação à situação financeira e também discutir o planejamento para o ano de 2020. O governo chega ao final de 2019 com contas em dia, com o salário dos servidores em dia e os novos desafios ficam para 2020. Luzenor de Oliveira, na realidade é o seguinte, esse trabalho constante que o governo do estado do Ceará tem feito de cortar, de fazer ajustes, mas ao mesmo tempo, Luzenor, de manter os compromissos básicos, que é exatamente o pagamento de folha de pessoal, o pagamento, Luzenor, por exemplo, com fornecedores, isso daí é fruto desse trabalho. A gente tem que fazer o reconhecimento do trabalho que foi feito pelo governo, pela parte da Secretaria da Fazenda, de ter sempre o controle dos gastos e principalmente na área dos investimentos. E olhe que o governador Camilo Santana não enfrentou nada, não teve facilidade para ele não. O governador Camilo Santana pegou o governo do estado com uma seca que já vinha de um período bravíssimo e continuou com esse problema. Ele enfrentou também problemas na área da saúde, enfrentou problemas na área da segurança pública, enfrentou todos os tipos de dificuldades financeiras que todos os demais governadores estão enfrentando. Então, isso daí, não tenha dúvida, é fruto realmente do rigor fiscal com que ele tratou o dinheiro. São 7h25 e no cenário nacional, o presidente Jair Bolsonaro recebe números da última pesquisa do Instituto Datafolha que mostram uma pequena queda nos índices de desaprovação do governo. Direto da redação, Matheus Lima. Uma nova pesquisa Datafolha mostra que parte da população brasileira voltou a ter uma expectativa positiva em relação à economia. Com isso, a perda de popularidade do governo do presidente Jair Bolsonaro, registrada nos últimos meses, parou de crescer. A taxa de aprovação da sua administração passou de 29% para 30% na primeira semana de dezembro, enquanto a de reprovação, que passou de 30% para 38% nos primeiros 8 meses após a posse, ficou agora em 36%, ambos dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O otimismo em relação à atividade econômica nos próximos meses aumentou para 43%, ante 40% em agosto e 50% no início do governo. Segundo o levantamento, a taxa de aprovação ao trabalho da equipe econômica do governo subiu de 20% para 25%, e a do combate ao desemprego foi de 13% para 16%. Foi constatado que essa melhora na percepção é maior entre os mais ricos do que nas camadas mais pobres da população, e também em relação aos índices de popularidade do governo. Para 55%, a crise que o Brasil atravessa deve demorar para acabar, e o país não voltará a crescer tão cedo. Já 37% acham que a crise será ultrapassada em meses. O Datafolha entrevistou 2.948 pessoas em 176 municípios e as entrevistas foram feitas pessoalmente em locais de grande circulação. Direto da redação, Matheus Lima, para o Jornal Alerta Geral. Os números mostram, Beto Almeida, retratam uma realidade. A economia timidamente está sendo reaquecida, ainda distante do sonho, e essa percepção desse sonho está presente nos números dessa sondagem, quando, para um percentual expressivo de brasileiros, a crise ainda vai demorar a passar. O eleitor, e eu diria mais, tirando essa questão do eleitoral, mas o cidadão, Luciano, está muito consciente da avaliação e, pelo jeito, muito bem informado. Porque, olha só, muito claro, a pesquisa Datafolha aí, ela constata que tudo passa pelo bolso, amigo, pelo bolso do trabalhador. Como melhorou um pouquinho o resultado da economia, que é lento, muito lento, mas já deu algum sinal, já deu algum alívio no bolso do trabalhador. Aí vieram esses índices de melhora tímidos ainda no governo Bolsonaro. Tanto na taxa de aprovação do governo, como na queda de 1 ponto percentual só da impopularidade dele, da avaliação que é feita dele próprio, Bolsonaro. A grande questão é saber o seguinte: ele consegue manter essa tendência de melhora da avaliação do governo dele e dele próprio? Qual é o sentimento que vai ter hoje dentro do governo, por exemplo, para começar 2020, Luciano, e transformar esses números que mostram
claramente um viés de melhora em relação ao que vinha acontecendo, para que 2020 ele mantenha isso como uma tendência de crescimento. Para mim, passa claramente pelo comportamento do próprio Bolsonaro. Passa necessariamente pela mudança de postura política e principalmente de uma sintonia maior com o Congresso Nacional. Mas pela e vamos economia, continuar. a economia precisa melhorar. Já está muito claro aí. Luciano, você reparou uma coisa? Olha aqui, por que durante todo esse período do PT, Luciano, mesmo com todas as denúncias de corrupção, mesmo com todas as denúncias de roubalheira, o PT sempre era bem avaliado, porque a economia ia bem, o brasileiro tinha emprego, o brasileiro tinha poder aquisitivo para comprar, para consumir. Era isso que fazia a diferença. Quando começou, Luciano, a coisa embicou, foi para o fundo do poço, aí entrou a onda de pessimismo São geral.